No programa de hoje, os 35 anos do SUS. O maior programa de saúde pública do mundo se consolidou ao longo das últimas décadas como uma das principais conquistas sociais originadas da Constituição Cidadã de 1988. O legado firmado entre avanços e provações, as complexidades do sistema, as percepções da sociedade e os desafios que persistem. Eu vou conversar com Ronaldo Teodoro dos Santos, especialista em políticas públicas e professor adjunto do Instituto de Medicina Social da UERJ. Bem-vindo, Ronaldo, um prazer tê-lo de volta no mundo político. Obrigado, Marco Antônio, alegria estar aqui com vocês. Ronaldo, ao completar 3 décadas e meia de implementação, o SUS atendeu em que medida às grandes expectativas que havia quando houve a sua criação para a universalização e a qualificação do atendimento médico à população brasileira? Bom, Marco Antônio, das grandes virtudes que foram alcançadas pelo SUS e suas promessas ali já nas lutas dos anos 80, que se consolidaram na Constituição de 88, é o seu enraizamento territorial. A gente tem hoje um sistema de saúde universal, gratuito, e que busca a sua integralidade na assistência à saúde, que se espalhou no território nacional. É claro que nós temos um desequilíbrio regional que é histórico no Brasil, Se a gente pensa as cidades litorâneas ou os grandes centros urbanos e os interiores do Brasil, haverão discrepâncias. Mas o avanço da saúde no território nacional é, sem dúvida, uma consolidação da nossa cidadania, dada a universalização do sistema de saúde e sua presença nos mais variados municípios brasileiros. Então, esse enraizamento territorial é, sem dúvida, uma expressão da sua promessa de universalização da assistência à saúde. Os números do programa são, de fato, superlativos e revelam mesmo essa capilaridade. É a principal rede de assistência de 76% da população brasileira, realiza 2,8 bilhões de atendimentos anuais e conta com cerca de 3,5 milhões de profissionais em atuação. Quais elementos de gestão, Ronaldo, distantes dos holofotes ali, são mais importantes para fazer uma engrenagem tão ampla e tão complexa como essa funcionar lá na ponta? Das grandes virtudes do SUS está a sua proposta de fornecer a assistência à saúde em rede. O que seria isso? Junto com o desenho da assistência do SUS, a gente tem também iniciativas que buscam promover a saúde, e essa organização em rede ela se dá por uma pactuação federativa envolvendo os diversos municípios brasileiros, envolvendo todos os estados do país e a União, a coordenação federal. Então, o grande segredo, vamos dizer assim, está nesse grande pacto federativo. A partir desse tipo de construção, que foi um experimento que foi sendo inventado ao longo desses 35 anos, que foi possibilitando a construção de uma assistência à saúde que chegasse nesses territórios, como a gente tinha falado, levando uma ampla cobertura vacinal para diversos tipos de necessidades ao transplante de órgãos. Então, há aí uma grande engenharia institucional que, sem dúvida alguma, amadureceu o Estado brasileiro e tornou possível essa complexidade nos seus diversos níveis de assistência, fazendo com que o SUS se tornasse, então, esse grande sistema universal, gratuito de saúde, que é reconhecido como sendo o maior sistema de saúde no mundo atualmente. A participação cidadã que ocorre ali para o controle social, através dos conselhos e conferências de saúde. Qual a sua avaliação sobre o funcionamento desses mecanismos? Essa é outra grande expressão da força do SUS, porque é parte ali da reforma sanitária, que é esse movimento político que ao longo do tempo foi consolidando a existência do SUS no nível institucional. Se a gente for pegar, Marco Antônio,
as diversas conferências de saúde, né, conferências nacionais de saúde, mas também conferências setoriais, né, que dizem respeito à saúde do trabalhador, conferências vinculadas à saúde mental, a gente vai se dar conta de uma monumentalidade de ação política, né, que envolve milhões de pessoas. Isso são os números superlativos do SUS em termos de uma cidadania ativa, né? Sem essa cidadania ativa, seguramente esse nível institucional da produção da assistência à saúde não se consolidaria, né? Então, é parte dessa construção, né, que se formou ao longo do tempo, esta luta cívica brasileira, né, que, sem dúvida alguma, é uma expressão de cidadania que está presente aí nas diversas conferências e também na regularidade de funcionamento dos conselhos de saúde. A gente sabe que os conselhos de saúde são formas participativas de ação política, né, que estão organizados nos municípios, também nos estados e também no Conselho Nacional de Saúde, que é o nível federal, né? Então, essa dinâmica de interação, né, ela sustenta certamente, né, uma base social de apoio ao SUS, que é parte das suas virtudes. Queria aprofundar com você a conversa sobre algumas ações dentro do SUS, né, que chamam mais atenção. Uma delas, né, para o cuidado integral, foi a estratégia de saúde da família. Por que esse modelo de atenção primária, Ronaldo, se tornou um case de sucesso, né, em diferentes regiões do país, incluindo as áreas mais remotas? Primeiro, a sua condição de ser construída a partir de equipes multiprofissionais, né? Então, a gente tem ali desde a presença dos médicos, né? Mas também o setor de enfermagem, nós temos um profissional de saúde, reconhecido recentemente como um profissional de saúde, que são os agentes comunitários, né, de endemias e os agentes comunitários de saúde, que eles conseguem enraizar no território nacional essas ações de um cuidado continuado de saúde. Esse é o grande segredo, né, da estratégia de saúde da família, que se diferencia, né, das ações da atenção primária no seu modelo tradicional, né, muito mais médico-centrado, né? O que a gente vai ver na estratégia de saúde da família é essa cooperação, vamos dizer assim, dessa coordenação de múltiplas ações, né, que vão se dar não apenas na frente do profissional médico, mas também dentro das casas, né? A gente vai ter, por exemplo, né, o combate a endemias, que vai fazer busca ativa, né, nos diversos territórios brasileiros, combatendo, por exemplo, né, enfermidades como a gente pode encontrar no ramo das zoonoses, né? Então, a estratégia de saúde da família é a sua condição multiprofissional, que é um dos seus grandes segredos, né? E aí esta expressão, né, assistencial, né, a amplitude que ela ganha se deve exatamente a este ponto, Marco Antônio, né? Esse é o grande salto de qualidade que a estratégia de saúde da família trouxe, né, para o sistema único de saúde brasileiro, né, garantindo aí o acesso à saúde, né, de diversos milhões de famílias. Nosso passado recente, né, Ronaldo, foi especialmente desafiador ali com a pandemia de Covid-19 e o cenário dramático que ela gerou, sendo talvez o teste mais duro para o SUS, né, em toda a sua trajetória. As respostas dadas ali, né, pelos diferentes braços do programa, em que pese as milhares de vidas que infelizmente foram perdidas aqui no Brasil, foram um ponto de inflexão para uma maior valorização popular do programa? Sem dúvida, né? A gente tem estudos, inclusive, que vinham acompanhando, né, como que havia uma representação muito negativa do SUS, sobretudo no sistema midiático brasileiro, que por diversos caminhos, né, construía, né, uma cobertura muito pautada pelos fracassos do SUS, ou pelos seus limites, né? E o que se dá ali na pandemia é justamente um confronto, um contraponto a essa perspectiva que se construía ao longo do tempo. E ali ficou consolidado, né, como consciência pública, que na ausência do SUS, a tragédia da pandemia, ela se daria numa escala ainda mais monumental do que a que foi, né? A gente poderia recuperar e fazer apontamentos de como o SUS foi sistematicamente boicotado, né, pelo governo que à época estava, né, governando o país. E o que nós temos ali, também podemos captar isso em pesquisas de opinião, é que houve um ascenso de valorização, né, do SUS,
enquanto um ativo político nacional, né? Ou seja, há uma mudança naquilo que a gente chama de uma consciência pública sanitária, né? E aí a gente sabe que a cultura política, ou seja, os valores públicos compartilhados, eles são centrais enquanto um lugar de poder para a consolidação de qualquer política pública, para a consolidação da própria democracia, como a gente tem visto nos últimos anos, né? Então, a disputa dos valores públicos, no caso ali da pandemia, ela favoreceu fortemente, né, um enraizamento dessa consciência sanitária, né, expandindo aquilo que já se encontra em boa medida na população brasileira, que é a valorização dos serviços públicos, né, a valorização da presença do Estado, né, para a consolidação de direitos sociais, né? Então, a pandemia ela aprofundou, sim, né? A gente pode dizer isso com muita segurança, né? Captado isso, inclusive, por pesquisas, que há ali uma expansão de cultura cívica, né? De valorização do SUS enquanto uma consciência sanitária nacional. Agora, Ronaldo, a relação da própria classe médica, né, com o SUS, ela é permeada por críticas, por algumas resistências. Isso também tem arrefecido na sua visão? Este é uma dinâmica mais controvertida, Marco Antônio, porque acho que o ponto mais crítico, né, dessa relação de uma categoria médica com o Sistema Universal de Saúde se deu ali com o programa Mais Médicos, né, em 2013. A gente pode lembrar, né, como que foram recepcionados os médicos, sobretudo os médicos cubanos, né? É uma demonstração de xenofobia, até, em muitos casos, né? Ali havia uma crítica, sem muito fundamento, né, de que os médicos estrangeiros não estariam fornecendo, né, ou em condições de fornecer uma assistência ao nível de que havia nos médicos, né, na formação dos médicos formados no Brasil, né? Então, na verdade, o que foi se colocando ao longo do tempo era, na verdade, uma preocupação quase que com uma reserva de mercados, né? A gente sabe que no Brasil o quantitativo de médicos para a proporção de habitantes que temos, ela é baixa. Então, o Mais Médicos, né, que agora vai sendo retomado, ele tem esta leitura, né? Ou seja, o quantitativo de médicos é baixo no Brasil, sobretudo para a gente consolidar o SUS nacionalmente. E quando a gente tem, então, essa iniciativa, a gente vai estar indiretamente quebrando, né, essa reserva de mercado, né, ou seja, esse quantitativo reduzido de médicos para uma grande demanda assistencial. Então, eu entendo que isso ainda é um ponto crítico, né, e que me parece que pode ser melhor enfrentado com uma maior organização e coordenação do Estado brasileiro sobre a formação médica, sobretudo no que diz respeito à formação dos médicos especialistas, né? Isso, em grande medida, hoje, é controlado ainda por corporações médicas, né? E o Estado brasileiro, enquanto construtor do SUS, ele pode e deve, né, avançar mais na formação desses médicos, expandir as residências médicas, né, no território nacional e certamente fazer uma disputa aí na formação, né, na formação dos médicos, no sentido clínico, mas também na formação política, né, que talvez seja a grande questão que desafia ainda permanentemente o SUS, né, ao longo desses anos. Entre esses principais desafios está também o sistema de atenção à saúde indígena, né, ali com muitas comunidades em locais longínquos, né, de difícil acesso, né, crises como a que foi explicitada, né, no caso dos Yanomami. O que pode ser aprimorado nessa seara, Ronaldo? O que nós temos como grande desafio, né, do que diz respeito à saúde indígena, mas que serve como um ponto para pensar o sistema único de saúde de um modo geral, que uma das suas grandes virtudes, como eu disse, é justamente o esforço de construir a assistência em rede, ou seja, que o nível de assistência primária, secundária e terciária, né, que diz respeito ao transplante de órgãos, que isso funcione efetivamente de forma complementar, ou seja, coordenada, né, diminuindo filas, distribuindo melhor, né, os equipamentos de saúde no nível nacional, dando previsibilidade assistencial, e foi justamente o que foi comprometido ali, né, nos grandes desafios ali, no que diz respeito, sobretudo, aos Yanomamis, né? Então, o que há ali de aprendizado
Marco Antônio, é o esforço do Estado brasileiro, do planejamento público do SUS, de se fazer funcionar em forma de rede. Ou seja, em que esses diversos níveis assistenciais eles consigam chegar de forma planejada, né, atendendo a essas diversas demandas. É o caso da assistência à população indígena, mas também é o caso da assistência nas grandes periferias brasileiras. Então, há um problema de centro, né, de fundo, que diz respeito mesmo à capacidade de força e organização do próprio Estado Nacional. Na imunização, Ronaldo, o SUS incorporou, né, em sua trajetória vacinas para mais de 20 doenças, cobrindo aí 88% da população. O quão preocupante é para você, né, enquanto um pesquisador da área, ver movimentos, né, anti-vax ganharem tanto corpo na sociedade atual? Esse é um dos grandes desafios, né, para a democracia brasileira, para as democracias de um modo geral, né? O que a gente vem acompanhando é que há, de fato, uma coordenação internacional, né, de grandes corporações, de setores privados, isso é muito importante de se destacar, que controlam o processo de comunicação, né, e, por motivos variados, né, constroem todo um ecossistema de desinformação sistemático e que atinge particularmente a saúde, como nós vimos no caso da pandemia, né? O que a gente tem como dado de pesquisa é que é parte da reafirmação do Sistema Único de Saúde e da possibilidade, né, de superar essas ações anti-vacina, né, desse negacionismo sanitário, é justamente fortalecer a comunicação pública do SUS. A gente entende que o sistema de comunicação ele é muito controlado por grandes corporações, né? E no caso das redes sociais, essas grandes plataformas, isso ficou exponenciado, né? Ou seja, há uma elevação da escala da possibilidade de controle privado da informação. O SUS, o planejamento público do SUS, ele demanda, e este caso, né, dos movimentos anti-vacina nos deixa, esclarece essa situação. É preciso que o planejamento público do SUS ele organize e pense melhor, né, o seu modelo de comunicação, né, de fazer uma disputa ativa, né, de esclarecimento, de desconstrução desses circuitos de desinformação, fortalecendo, portanto, setores de midiáticos públicos, estatais, né? O SUS precisa disso. É como eu disse, né, a formação de cultura política, de valores públicos, se isto é fundamental, né, para se implementar aquilo que é projetado no nível institucional do SUS, é sem dúvida também importante, ou que isso envolva, né, neste caminho, a reorganização do sistema de comunicação, né? É fundamental a gente compreender que a comunicação é um lugar de poder. E se este lugar de poder ele é plenamente controlado ou dominantemente controlado por grandes corporações, oligopólios, inclusive com centros internacionais de coordenação, a gente fica com a nossa soberania sanitária comprometida. A nossa cidadania fica comprometida. Então, há uma relação orgânica entre a realização da saúde pública e um sistema público de comunicação. Essa é a lição que a gente vai tomando nesses dias. Um gargalo sempre lembrado, Ronaldo, quando se fala no SUS, né, é o crônico problema de financiamento. Quais são os caminhos para enfrentá-lo, né, diante de demandas que são infinitas, né, que se renovam continuamente? Nós temos esse como um desafio histórico, né? Quando se consolida no SUS a saúde como um dever de todos, né, um direito de todos e um dever do Estado, se formou ali uma proposta de financiamento orgânico do SUS. No entanto, o que a gente vai vendo é que ao longo dos anos isso não se estabilizou. A gente tem reiterados processos de desvinculação de recursos, sobretudo da União, né? E aí, à medida que o SUS foi se expandindo no território nacional, diversificando e complexificando as suas ações, o movimento de expansão do financiamento não se fez acompanhar. Na verdade, o que a gente vem vendo são ataques importantes, né, sérios, à possibilidade de ter base financeira de sustentação do SUS. O mais evidente ataque que nós tivemos foi a emenda constitucional 95,
de 2017, que congelava, né, era o famoso teto de gastos, que congelava a possibilidade de você ter expansão de fundos públicos, de repasse público para a saúde e para a educação. Aquilo ali não era nem um subfinanciamento, era um desfinanciamento do que já tínhamos. Se a gente pega, né, estudos e faz comparações internacionais, a gente vai ver que o SUS ele se pretende universal, né, ele atinge milhões de pessoas, mas ao mesmo tempo o Brasil está entre os países que menos investe em sistemas universais. Então é um paradoxo, né, que a gente tem muita dificuldade de superar ao longo do tempo. A gente entende que há circuitos políticos, né, muito arraigados, muito consolidados, que resistem, né, à expansão de investimento na área social do Brasil. Né? A gente tem visto isso agora, né, no debate da semana, com relação à questão do imposto de renda, né? E a cobrança e a tributação dos super ricos no Brasil, são medidas dessa natureza que nos permitirá, certamente, ampliar o financiamento da saúde pública. Isso é uma necessidade premente, né, que, no entanto, ainda encontra-se sem resposta nos dias de hoje. O programa é extremamente complexo, né, e outra área que chama atenção é a de transplantes. No ano passado foram realizados mais de 30 mil procedimentos, o que representa um recorde histórico, incluindo aí um transplante de fígado, né, que salvou a embaixadora britânica no Brasil. Mas a longa espera, Ronaldo, por órgãos é um desafio permanente aí com quase 80 mil pessoas na fila atualmente. Como esse processo pode ser aprimorado? Nós temos dois caminhos, né? Um deles que nós tratamos aqui é justamente aprofundar e consolidar o funcionamento do Sistema Único de Saúde em rede, né? Ou seja, o transplante de órgãos, e o Brasil é referência mundial nesse tipo de ação, né? Ele, além de muito caro, ele envolve, né, uma série de infraestruturas públicas, né? Então, a gente precisa de aprofundar ou de qualificar, de expandir, né, essa rede assistencial, ampliar, né, serviços próprios do Estado brasileiro, não apenas serviços contratados no setor privado de saúde. Isso, sem dúvida alguma, né, é parte do que é uma questão que pode qualificar os serviços do SUS em geral, não apenas no setor de transplantes. E nesse quesito, né, fazer com que a própria regularidade, né, do fornecimento de órgãos se deve também a um processo de conscientização. Este é outro momento de reafirmação desses serviços que diz respeito a esse processo de comunicação pública, né, de demonstrar a relevância, de termos uma cultura solidária, né? Isso, sem dúvida alguma, compõe, né, essa complexidade do aperfeiçoamento, né, desse tipo de iniciativa que o SUS fornece tão bem. O Brasil, né, está em curso, nesse momento, no país, uma transição epidemiológica, com mudanças aí ocorrendo no tempo, né, nos padrões de morte, morbidade e invalidez. Como isso impacta o SUS, Ronaldo? De diversas formas, né? Impacta centralmente, Marco Antônio, sobretudo no que diz respeito à desestruturação, por exemplo, do mercado de trabalho brasileiro. A gente sabe que há uma expansão crescente aí do mercado informal de trabalho, né? Você mencionou, né, acidentes, por exemplo, de transporte, sobretudo de motocicletas. Isso impacta financeiramente o SUS, mas nós podemos considerar que a desorganização, né, da estrutura dos direitos trabalhistas no Brasil empurra, né, sobretudo um segmento importante de jovens do Brasil, a reproduzir, né, a sua remuneração mensal sobre condições precárias, né, de atividades laborais. Isto certamente os expõe ao risco. E esse risco, quando consolidado, ele certamente recai sobre o SUS. Né? Então, há aqui uma relação importante entre a desorganização sistêmica dos direitos trabalhistas, expansão do mercado informal de trabalho e a própria organização do SUS. Né? Nós estamos vendo aqui como que a cidadania que a gente busca alcançar no SUS, né, a partir da assistência universal à saúde, está conectada, né, com outras áreas da nossa cidadania. Neste caso que eu estou apontando aqui, diz respeito aos direitos trabalhistas.
garantir, né, um mercado de trabalho estabilizado, com direitos, diz respeito à qualidade da saúde das pessoas. E certamente o SUS está vinculado, né, a esse tipo de melhoria ou de piora das condições laborais no país. Né? A gente tem a saúde do trabalhador, que é um ramo grande, né, muito denso também de ações que existem no SUS. Agora mesmo, este ano, né, nós tivemos a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, e este era um dos pontos que foram colocados ali para o debate. Né? Como é que a gente pensa uma estrutura laboral e a realização e os desafios do Sistema Universal de Saúde. Para fechar nossa conversa, Ronaldo, mudanças climáticas, né? Há uma perspectiva aí de aumento ou agravamento de doenças como enteroviroses, hepatites, leptospirose, além da transmissão de arboviroses, né, que tem se espalhado aí para regiões anteriormente consideradas de baixo risco, como o sul do país. Essa é uma preocupação que já precisa estar no horizonte imediato dos gestores do SUS? Certamente, Marco Antônio. A gente tem a Força Nacional do SUS, que atuou fortemente, né, no Rio Grande do Sul, por ocasião daquele alagamento, né, daquelas chuvas intensas que ocorreram no sul do país. Então, há já uma preocupação, né, há pesquisas também sendo desenvolvidas nessa direção e uma progressiva construção institucional de ações as quais o SUS certamente será demandado. Né? Ou seja, as questões climáticas, elas são um processo que já é realidade, né, no Brasil e no mundo todo, e a nossa capacidade pública, né, de ação estatal, ela certamente será tensionada, né, em suas diversas dimensões, e no SUS particularmente. Né? Não será possível pensar um enfrentamento organizado, né, e exitoso sobre essa transformação climática se não tivermos, né, uma estruturação estatal do SUS como sendo uma das prioridades do planejamento no Estado brasileiro. Né? Então, a gente está aqui diante de uma transformação de época, a qual o SUS se vê, né, desafiado, mas com fundamentos, com princípios de universalidade, de gratuidade, que são compatíveis com esses desafios. Né? Então, é interessante pensar aqui como que uma cidadania que incorpore direitos ambientais, direitos ecológicos, ele incide sobre essa universalidade do SUS. Né? De novo, aqui a gente pode encontrar mais uma complementariedade, né, do SUS com as urgências do nosso tempo. E acho que este é um debate que certamente ele tende a se expandir e a ganhar sensibilidade na sociedade brasileira. Né? Este é um caminho que me parece que certamente o SUS mostrará o seu valor, né, de uma forma ainda mais aprofundada, ampliando aquilo que a gente tinha discutido, que é a expansão de uma consciência pública sanitária dos brasileiros e brasileiras. Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco, Ronaldo, sobre o passado, o presente e o futuro do SUS. Eu que agradeço. Até breve, fico à disposição. Um abraço. Um abraço. Eu conversei com o especialista em políticas públicas, Ronaldo Teodoro dos Santos, professor adjunto do Instituto de Medicina Social da UERJ. Falamos sobre o legado e os desafios do Sistema Único de Saúde ao completar 35 anos de implementação no país, com seus impactos na garantia de direitos para a população. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.